A doença de BC é uma doença inflamatória crônica que pode afetar tanto adultos quanto crianças. Ela é caracterizada por uma tríade de manifestações mais comuns, que são as úlceras orais recorrentes, as úlceras genitais e a inflamação ocular. Mas vários outros órgãos também podem estar envolvidos. A doença de BC na faixa etária pediátrica costuma se apresentar com úlcera oral recorrente, que é de longe a manifestação mais comum nas crianças. Em muitos pacientes ela pode permanecer com uma única manifestação por um período longo. Isso faz com que haja atraso no reconhecimento da doença, porque essas úlceras orais são facilmente confundidas com as aftas orais comuns. A úlcera genital ocorre com mais frequência nas adolescentes do sexo feminino e são geralmente úlceras grandes e muito dolorosas. E a inflamação ocular é caracterizada por uveíte, que pode ser anterior, intermediária ou posterior, e pela vasculite retiniana. E os pacientes podem apresentar vermelhidão ocular, dor ocular e baixa acuidade visual. Outras manifestações da doença do BC são as lesões cutâneas, como as lesões acneiformes, que são semelhantes à acne, a artrite, a febre, que geralmente é uma febre recorrente, sintomas neurológicos, principalmente cefaleia, mas os pacientes também podem apresentar convulsão e outras manifestações neurológicas mais graves, e o comprometimento vascular, principalmente na forma de trombose venosa. Lembrando que a trombose venosa cerebral é uma manifestação trombótica, é a manifestação trombótica mais comum na doença de BC na infância. E como fazer o diagnóstico da doença de BC? É importante lembrar que não existe um teste laboratorial específico para o diagnóstico da doença de BC. O diagnóstico ele é clínico, baseado no conjunto de sinais e sintomas e com exames complementares que ajudam a corroborar a suspeita diagnóstica. Infelizmente, nas crianças, o diagnóstico se torna ainda mais difícil, principalmente pelo fato do tempo de latência entre o primeiro e o segundo sintoma ser longo. Existem ainda critérios de classificação, inclusive critérios específicos para a faixa etária pediátrica, que, embora não sejam critérios para fazer o diagnóstico da doença, eles auxiliam na avaliação clínica. Mas precisamos sempre ter em mente os diagnósticos diferenciais, que são muitos. Eu vou citar algumas das possibilidades diagnósticas que merecem destaque de acordo com a manifestação que é apresentada pelo paciente. Então, se o paciente inicia a doença com úlcera oral, precisamos pensar na possibilidade de estomatite aftosa recorrente, imunodeficiência, que é uma causa importante de afta oral de repetição, e a síndrome de Fapa, principalmente naqueles pacientes que apresentam febre recorrente associada às úlceras orais. Quando a úlcera genital é a principal manifestação, precisamos excluir úlcera do Lipschutz, uma vasculite localizada na vulva de início súbito, que geralmente aparece após uma infecção viral nas adolescentes, e a úlcera secundária à infecção, como a infecção pelo herpes. Se a uveíte é a manifestação principal, precisamos excluir outras causas de uveíte, como as causas infecciosas, as causas inflamatórias, especialmente a AIJ, que é a principal causa de uveíte inflamatória. E se o paciente inicia com a doença com sintoma neurológico, com o neuro-BC, o diagnóstico diferencial se torna ainda mais difícil. E aí precisamos excluir a meningoencefalite viral, a hipertensão intracraniana benigna, entre outros diagnósticos. E como é o tratamento e o acompanhamento dos pacientes com a doença de BC? O tratamento da doença de BC depende das manifestações clínicas e da gravidade de cada caso. E nos últimos anos, novas terapias foram surgindo e os pacientes têm ficado um tempo maior com a doença inativa e com melhor qualidade de vida. As medicações utilizadas se resumem a tratamentos tópicos com soluções, pomadas de corticoide para cicatrizar as úlceras e medicações que envolvem vários tipos de medicamentos imunomoduladores e imunossupressores. Os medicamentos mais utilizados são os corticoides, a colchicina, a azatioprina e as medicações biológicas, particularmente os inibidores do TNF.
A doença de BC é uma doença que apresenta um fenótipo clínico amplo e as crianças geralmente iniciam a doença com sintomas discretos, o que contribui para o atraso no diagnóstico. Esse é então o principal desafio da doença de BC pediátrica. Precisamos aumentar a suspeita da doença para encurtarmos o tempo até o diagnóstico, permitindo que o paciente receba o tratamento no tempo correto. Lembrando que o manejo terapêutico precisa ser individualizado. Assim, esses pacientes têm maiores chances de uma vida saudável e com menos dano da doença.